Sim, em 1958 a seleção brasileira ia para a Copa do Mundo depois de um trauma histórico e com pouca moral e mesmo assim conseguiu ser campeão. O cenário para a Copa do Mundo de 1962 era o oposto. O Brasil vinha com o melhor futebol do mundo e com dois gênios lendários no auge, Pelé e Garrincha. Mas se você acha que vai ser fácil, não vai ser. Na moral, essa é uma das melhores histórias de Copa do Mundo que você vai ver. Nem o melhor roteirista de Hollywood conseguiria escrever um roteiro deste. Logo no começo da Copa, na fase de grupos, o Brasil sofreu um baque, um problema gigantesco. E a qualidade de um jogador foi colocado à prova. Nesse vídeo você vai conhecer a história de como o Brasil se tornou bicampeão do mundo em 1962. Entre 1958 e 1962, o Brasil contemplou uma era gloriosa de grandes craques e grandes times brasileiros, em especial o Santos de Pelé e o Botafogo de Mané Garrincha. E rapaz, pode-se dizer tranquilamente que hoje a galeria de troféus do Botafogo ela é mais humilde, porque o Botafogo teve a infelicidade de ter o seu maior craque no tempo de Pelé. Aí fica difícil, né? Mas se isso era ruim pro Botafogo, bom era pra quem? Pro Brasil, porque os dois eram brasileiros. Isso porque tínhamos ao mesmo tempo dois craques que impactaram uma geração, e não só aquela geração, como a história do futebol. E vale citar, jamais perderam uma partida atuando juntos. Que o Pelé era melhor do que o Garrincha, todo mundo sabe. Então o que aconteceria se o Brasil tivesse que jogar a Copa sem o camisa 10 do Santos? Pois é, essa questão tem que ser respondida. Da Copa de 58, que o Brasil foi campeão, para a Copa de 62, o chefe da delegação brasileira rumo ao Chile foi novamente Paulo Machado de Carvalho. Além disso, os jogadores também eram basicamente os mesmos de 58. Para se ter uma ideia, dos 11 jogadores que haviam conquistado a Copa de 58, 9 estavam no time titular, que estreou no Mundial de 62. A grande novidade ficou por conta do comando técnico. Vicente Feola deu o lugar para Aimoré Moreira. E esse treinador foi também um jogador que teve uma história bastante curiosa. Ele foi jogador e começou a carreira atuando como ponta direita, mas acabou se consolidando mesmo como goleiro. Pois é, faz sentido isso, e vale ressaltar que ele atuou por grandes clubes como Botafogo e Palmeiras. E este cara, Aimoré, tinha uma grande seleção em suas mãos, com um elenco recheado de craques. Além de Pelé e Garrincha, que eram os maiores nomes, contavam com o goleiro Gilmar, com Djalma Santos, Nilton Santos, Bellini, Zito, Didi, Mengalvio, Zagallo, Vavá, Coutinho e Pepe. Vamos combinar? Opções definitivamente não faltavam. E esta Copa foi sediada no Chile e o Brasil estreou na cidade Vina del Mar. Uma cidade bonita, por sinal, hein? E a estreia foi contra o México, e nem mesmo a retranca mexicana conseguiu parar o ataque fulminante dos brasileiros. Vitória por 2-0 com gols de Zagallo e Pelé, com Garrincha dando passe para um dos gols. Era uma estreia muito boa, com nossos craques indo bem e criando confiança para a continuidade do campeonato. Mas, meu amigo, o problema veio logo na segunda rodada. O Brasil enfrentou a Tchecoslováquia no mesmo estádio da estreia, e não apenas só ficou no 0-0, como sofreu um enorme problema. Pelé, o camisa 10, grande jogador da equipe e do futebol mundial, deixou o jogo lesionado. E não foi uma lesão nada simples, Pelé simplesmente foi cortado da Copa e não pôde mais jogar o Mundial do Chile. A lesão sofrida por Pelé ainda nos 27 minutos do primeiro tempo era uma distensão no adutor da coxa esquerda. Mesmo com o Brasil tendo um baita elenco, não era nada fácil perder o seu principal jogador, que era Pelé. Não era nada fácil substituir Edson Arantes do Nascimento. Lembrando que na época ele já era um dos melhores do mundo e melhor da história já. E o responsável por substituir o rei foi nada mais, nada menos que ele, Amarildo. Gravem este nome. É óbvio que é muito difícil manter o nível do Pelé, porém havia uma esperança, e das grandes. Amarildo era também jogador do Botafogo, ou seja, ele já tinha um certo entrosamento com Garrincha. Um certo não, um baita entrosamento com Garrincha. E meu amigo, se liga o que o tal do Amarildo vai fazer nessa Copa. Logo na rodada seguinte, que era o último jogo da fase de grupos, ele, Amarildo, já apareceu e marcou os 2 gols da vitória contra a Espanha. O Brasil venceu por 2-1. Foi nessa partida que ocorreu a tão falada história da malandragem do Nilton Santos. Ele cometeu um pênalti num lance na diagonal da grande área, mas na sequência do ato, deu um passo para fora da área e enganou o árbitro, que acabou marcando apenas falta
falta ao invés da penalidade máxima. Meus amigos, não tem jeito, a malandragem sempre esteve no sangue do brasileiro, não importa a época. E vale ressaltar, não é só essa malandragem que tem nessa Copa de um brasileiro, tá? Vai ter mais por aí. O técnico do Brasil tinha um baita elenco nas mãos, Amarildo foi bem, Nilton Santos com as suas malandragens, o Brasil tinha um bom time. Porém, principalmente depois da fase de grupos, teve um cara que bateu no peito e falou assim: podemos ganhar sem Pelé, porque eu estou aqui. E esse cara foi o Mané Garrincha. Dito isso, o Brasil passou em primeiro lugar na fase de grupos e agora é mata-mata, quartas de finais. Sim, naquela época não tinha oitavas, já passava direto para as quartas, agora o bagulho vai ficar sério. Mas antes de começar a falar do mata-mata, você tá gostando do vídeo, meu irmão? Então, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal, que isso ajuda muito nós manter a rotina de conteúdo por aqui, porque tá difícil nós manter a rotina. Então, se você se inscrever, deixar seu like, nós conseguimos fazer um monte aí para você maratonar no nosso canal. Mas bora falar de mata-mata. O adversário do Brasil no primeiro mata-mata era a Inglaterra, cujo lateral esquerdo Ronald Flowers deu uma provocadinha em nós. Falou que ia anular o Garrincha, não sei quem, não sei que. Mas, meu amigo, esse jogo foi um exemplo que é melhor não provocar, ainda mais provocar brasileiro antes de grandes jogos. É melhor não fazer isso, porque senão se ferra. Aos 31 minutos do primeiro tempo, o Garrincha abriu o placar fazendo um gol que não é de sua especialidade. O baixinho subiu alto para cabecear e marcar a partir de um escanteio. A Inglaterra empatou ainda na primeira etapa com um gol de Gary Hitchens, mas estava tudo sob controle. Amarildo, aquele mesmo, foi o responsável por fazer o segundo gol brasileiro já nos 45 minutos finais de jogo, aproveitando o rebote de uma cobrança de falta feita justamente pelo Mané Garrincha. Depois disso, o anjo das pernas tortas fechou a conta, marcando um golaço de fora da área, acertando o ângulo direito do gol defendido por Ron Sprinkett. Brasil 3-1 contra a Inglaterra e passando para as semifinais tranquilamente. Provoca agora inglês. De sacanagem, pô, aqui é brasa, aqui é brasa. O adversário da semifinal tinha um temperinho a mais, porque era nada mais nada menos que a seleção anfitriã da Copa, ou seja, a dona da casa, a seleção chilena. O Estádio Nacional de Santiago recebeu mais de 76 mil pagantes para ver o jogo de perto e para ver mais um show do gênio Garrincha, que maltratou os donos da casa. A brincadeira começou ainda antes dos 10 minutos de jogo, quando Garrincha aproveitou a sobra de um cruzamento do Zagallo e mandou um foguete de perna esquerda de fora da área para abrir o placar. Ainda na primeira etapa, mais uma vez o Mané apareceu em uma cobrança de escanteio para cabecear e balançar a rede. 2-0, 2 gols de Garrincha por enquanto. No fim do primeiro tempo, os chilenos diminuíram o placar com um gol de falta de Jorge Toro, mas o Brasil nem deixou eles sonharem com uma reação na segunda etapa, porque logo no comecinho, Vavá marcou 3-1 de cabeça, com assistência, adivinha de quem? Vou te dar um segundo para tu adivinhar. Pois é, Mané Garrincha, de novo ele. Leonel Sanchez diminuiu para 3-2 cobrando pênalti, mas de novo sem chance de sonhar com um empate, porque aos 78 minutos de jogo, Vavá fez o quarto gol e acabou com a eliminatória. E meu amigo, foi um jogão, tá? Semifinal de Copa do Mundo foi um jogão. Aí você me pergunta, Brasil na final, tudo perfeito, Garrincha vai meter 7 gols na final, tá jogando muito mesmo, mas meu irmão, na verdade não foi bem assim. Porque nesta partida, na semifinal contra o Chile, o Garrincha acabou revidando as faltas que vinha sofrendo. O homem estava apanhando demais naquela partida. E ele acabou revidando e foi expulso. Garrincha vinha fazendo o Mundial dos Sonhos, mas agora, graças a um momento de descontrole, poderia desfalcar o Brasil justamente na final. Mas meu irmão, lembra lá no momento do Nilton Santos que eu falei que o Brasil ia ter mais momentos de malandragem? Pois é, a Confederação Brasileira de Desportos, que é uma espécie de CBF nos dias de hoje, agiu por debaixo dos panos e conseguiu resolver a situação. O que dizem é que o único árbitro que viu a agressão de Garrincha a Rojas foi o assistente Esteban Marino do Uruguai. Ele teria que depor depois do jogo para o cartão vermelho do camisa 7 ser mantido, só que ele acabou não aparecendo, pois a CBD teria lhe bancado uma viagem para fora do país e lhe oferecido um cargo na Federação Paulista de Futebol. Caraca,
Caraca, que loucura, meu irmão. Com isso, o cartão vermelho de Mané Garrincha foi anulado e ele pôde jogar a final contra a Tchecoslováquia. Sim, Tchecoslováquia, o mesmo adversário que o Brasil já tinha enfrentado na fase de grupos, que o Brasil empatou 0-0, que o Brasil perdeu o Pelé naquele jogo, o Pelé se lesionou naquele jogo, foi o segundo jogo da Copa. O Estádio Nacional de Santiago foi o palco da grande decisão, na qual Garrincha, apesar de sim jogar bem, não conseguiu ser tão decisivo quanto nas partidas anteriores. Vale citar por conta de uma febre que ele teve um dia anterior, simplesmente 38 graus de febre. O homem estava fervendo, ou seja, naquela partida o brilho ficou por conta de outros brasileiros. Assim como na final de 58, o Brasil novamente saiu atrás dessa decisão. Aos 15 minutos de jogo, Joseph Mazapus se infiltrou na área brasileira e tocou na saída de Gilmar para abrir o placar. Só que os caras praticamente não tiveram tempo de comemorar, porque só 2 minutos depois, Amarildo, ele mesmo empatou o jogo pro Brasil, 1-1, batendo pro gol quase sem ângulo pela esquerda. No segundo tempo, de novo, Amarildo apareceu bem dando passe na cabeça de Zico, que só teve o trabalho de encostar pro gol e virar o jogo. 2-1 pro Brasa. Ainda deu tempo do goleirão William Shoroff dar uma frangada e entregar o terceiro gol nos pés de Vavá. Com esse 3-1, o Brasil se sagrou mais uma vez campeão da Copa do Mundo. Vamos, Brasa! Inclusive pela segunda vez seguida, o Brasil em pouquíssimo tempo já era bicampeão do mundo. Meus amigos, eu falei lá pra vocês no começo do vídeo, que roteiro incrível. O Brasil perdeu seu principal jogador no começo da Copa. Logo já teve um substituto à altura que virou um herói improvável. O Brasil teve Mané Garrincha, que foi o gênio, destruiu com o campeonato. Teve muitas malandragens, emoções, teve brasileiro calando a boca de gringo, ou seja, que Copa do Mundo. E novamente reforçando, mesmo perdendo sua maior estrela no começo da competição, o Brasil mostrou a força que tinha como a maior escola de craques do mundo e conquistou o bicampeonato mundial. Em especial graças às atuações mágicas de Garrincha. Essa Copa será sempre lembrada como a Copa de 62, a Copa de Mané. 5-8 foi Pelé, e 62 foi o Mané, em 7-0 o Esquadrão. Querem o vídeo da Copa do Mundo de 1970? Então se inscreve no canal, deixe seu like, deixe no seu comentário a sua sugestão de vídeo. Se vocês tiver muito like, a gente já faz da Copa do Mundo de 1970. E se tu curtiu o vídeo, por favor, meu amigo, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, que isso ajuda muito no nosso conteúdo. Siga lá nas nossas redes sociais que está passando aqui. Valeu, fui e tchau!